Bom, nós temos a equação geral da reta. Hoje nós vamos ver a forma reduzida. Então, na aula de hoje, nós vamos ver 3 maneiras diferentes. A gente fala formas da equação da reta. Pode ser a reduzida, a segmentária e a paramétrica, tá? Todas elas são importantes. Então, nós temos que ter conhecimento aí dessas 3 formas da reta, tá? Então, aqui, ó, existem outras formas de se apresentar. É importante conhecer essas formas, pois cada uma apresenta suas características próprias que serão úteis nas aplicações, tá? Essa forma somente utilizada para retas não paralelas ao eixo OY. Assim, pode-se encontrar o valor de y. Tá? Ó, você tem a equação, você deixa no primeiro membro o termo em y, passa para o segundo membro o ax e o c, ó, com o sinal trocado, e em seguida está multiplicando, operação inversa da multiplicação, divisão. Então, eu passei esse coeficiente b dividindo aqui na primeira parcela e dividindo aqui na segunda parcela. Essa é a forma reduzida. Consequentemente, a gente vai chamar esse primeiro fator aqui, esse primeiro coeficiente de m, e este outro coeficiente aqui de n, tá? Então, a gente pode escrever, na realidade, esta equação, onde é definido que o m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. Então, o que é escrever a forma reduzida? É escrever com coeficiente angular e coeficiente linear. Nada mais é do que isso aí. Então, olha, dada a equação, como que eu faço? Pego 2x e o menos 15, passa para o segundo membro. Pego o fator 5 que está multiplicando, passa ele dividindo. Então, 2/5 negativo é o angular, o 3 é o linear. A reta passa nesses pontos. Já sabemos que essa é a forma da equação reduzida, onde m é o angular e o n é o linear, tá? Então, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? O m é a diferença entre as abscissas, tá, ó? Tá, ó. A diferença das ordenadas e a diferença das abscissas aí, ó. Tá? Então, aqui, ó, o m, 10 menos 6, 3 menos 1. Então, a equação reduzida vai ficar 2x mais n, porque eu fiz essa diferença entre as ordenadas e a abscissa. No numerador é a ordenada, no denominador é a abscissa. Tá? Como passa pelo ponto 3, 10, eu vou substituir, ó, o y por 10 e o x por 3. E vou encontrar o valor de n, que é o coeficiente linear. Tá? Observa que esse mesmo resultado eu poderia conseguir, né, substituindo as coordenadas no ponto 1, 6. Tá? Eu substituí pelo 3, 10, mas se eu tivesse feito aqui pelo 1, 6, eu teria chegado no mesmo resultado do coeficiente. Tem que chegar, né, gente? Tem que chegar, né? Tá? Se tá falando que a reta passa por esses pontos aqui, né? Então, independente se eu vou escolher o ponto A ou o ponto B para achar o valor do coeficiente linear. Então, portanto, essa daqui é o valor da equação reduzida. Tá? Como que é reduzida? Isola o y. Tá?
É só isolar o y e ter o coeficiente angular e o coeficiente linear. Tá? Muito bem. Uma outra forma ainda, ó, que eu falo, né, para sempre validar os resultados, é que eu poderia ter encontrado essa equação a partir lá do nosso teorema, né? Ó, se eu tivesse feito o determinante aqui, ó, tá? Eu ia chegar aqui na equação reduzida, ó, tá? Se eu tivesse utilizado esse teorema aqui, ó. Aqui eu coloco CQD, quer dizer, como queríamos demonstrar, tá? Então, veja que nós fizemos aqui, ó. Primeiro, eu obtive o coeficiente angular, como diferença da ordenada dividido pela diferença da abscissa. A partir desse número, ou substituindo no ponto A ou no B, eu consegui achar o coeficiente linear e consegui escrever. Ah, dá muito trabalho fazer desse jeito aqui. Bom, então você tem os dois pontos, tá? 3, 10, 1 e 6. Você faz com o teorema para obter a equação geral da reta lá. Depois que você tem a equação geral, você isola o y, chega na forma reduzida. Tá? Aqui ele só pede o coeficiente angular, que passa por esses pontos aí, então é um exercício para treino, né? A diferença entre a ordenada e a diferença da abscissa aí, ó. Tá? Então, ó, aqui, ó, 1 menos 8, 6 menos 3, menos 7 terços. Aqui também, ó. Tá? 2 menos 6 e 1 menos 7 menos 3. Com fração, tá? Depois vocês dão uma verificadinha aí. Aqui ele pede para escrever a equação que passa por esses pontos. Então, primeiro você acha o angular, fazendo a diferença, a razão, né, da diferença entre a ordenada e a abscissa. Depois que você tem esse daqui, você pega os pontos, tanto faz se você escolher o ponto A ou o ponto B. Ah, eu quero escolher um só. Conselho, faz os dois, tá? Faz os dois. Se você não pegar o erro em um, você pega no outro. Se você conseguir os mesmos valores, aí você tem certeza que tá certo, tá? Você não precisa gabarito, você não precisa questionar o resultado, você já tem a sua equação com os coeficientes aí garantidos aí, tá? E lembrando, ó, tá? Como matemática aí eu falo para vocês, valida os resultados. Se achou de um jeito, aplica o teorema aí para ver que realmente dá certo. Isso é fazer matemática, isso é ser matemático, tá? Sempre procurando aí validar os resultados encontrados aí. Aqui mais um exemplo, tá? Eu acho o coeficiente angular, tá? Eu faço a substituição no ponto A e no ponto B para achar o linear, eu tenho a equação, mas eu faço também pelo teorema. Então, eu estou fazendo uma demonstração em matemática, como queremos demonstrar. Eu fiz de uma maneira, achei a resposta. Eu fiz de uma outra maneira, aplicando o teorema, eu cheguei na mesma resposta. Tá? Aqui também, ó, a letra C. Se você não errar aqui, ó, na hora de fazer a diferença da ordenada e da abscissa, na hora de substituir os pontos, ó, ou A ou B, tá? Tem aluno, ó, que faz aqui o coeficiente angular, só substitui num ponto e já acha. Para ele tá tudo bem. Só
Só que ele não verifica. E quando vai ficar, pô, professor, errei, errou. Por quê? Falta de atenção, né? Então, veja que em todos os exemplos aqui, eu aplico o teorema aqui, ó. Tá? E eu verifico aí, ó, como queremos demonstrar. Tá? Um outro exemplo aqui, ó, vocês podem fazer com calma, achar o coeficiente angular, fazer a substituição nos pontos dados para achar o valor do coeficiente linear. Tem a equação reduzida, está na forma reduzida. Ah, mas eu quero confirmar. Faz a verificação para ver se chega ao mesmo resultado aí. Bem? Aqui, tá? O coeficiente é -3 e o linear é 5. Então, só escrevi aí, ó, a equação. Se o coeficiente é 2 e passa por esse ponto, tá? Qual que é a equação reduzida? Então, ó, no lugar do y eu troco por -6, no lugar do x eu troco por 3, eu acho o coeficiente linear, tá? Então, vai ser 2x menos 12. Tá? Aqui também, ó, passa por esse ponto aqui. Então, significa que o y é 3, significa que o 1 é x, eu acho o valor dele, então eu tenho 2x mais 5. Veja que nesse ele deu o angular, eu achei o linear. Aqui eu fui ao contrário, tá? Ele deu o linear, nós fomos ao encontro do angular. Tá? Um quarto exemplo, tá? Ele quer o coeficiente angular, ó, é igual ao desta equação aqui, ó. Então, na hora que eu vou fazer aqui o desenvolvimento para achar a equação reduzida, tá? Ó, isola o y, aqui eu multipliquei por -1, passei o fator 5 dividindo, cheguei nesta equação reduzida. Vamos verificar essa daqui, ó. Isola o y, tá? E veja que o coeficiente, ó, tá? O angular e o linear é o mesmo, tá? Ok? Coeficiente angular é igual ao da reta, essa daqui, ó. Tá? O coeficiente angular aqui, ó. Tá? E aqui, que o coeficiente linear é o mesmo dessa daqui, ó. Tá? Então, na hora que eu faço, isolo o y aí, eu verifico aí que o coeficiente é igual aqui. Aqui, ele dá a equação, multipliquei em cruz, isolei o valor de y e achei o coeficiente angular e o linear. Aqui também, ele dá a maneira diferente, ó. Eu fiz primeiramente a distributiva, depois eu fiz o produto em cruz, tá? Se preferir aqui, pode achar o mínimo múltiplo comum, e eu vou atrás desses valores aí, tá? Exercícios diferentes aí, porém pedindo a mesma coisa aí, tá? A forma segmentária. Vamos ver o que trata essa forma segmentária da equação da reta. Tá aqui, peguei o ponto, apliquei o teorema, tá?
Para ficar na forma segmentária, ó, o segundo membro tem que ficar igual a 1. Para que ele fique igual a 1, eu pego este fator, ó, e divido toda a equação por ele. Vamos ver como que fica aqui nos exemplos para ter um entendimento melhor. Aplica o teorema, ó, tá? Você vai achar esta equação aqui, ó. Para ficar na forma segmentária, o segundo membro tem que ficar igual a 1. Para ficar igual a 1, eu tenho que dividir a equação todinha por 6, ó. Então, 3x dividido por 6, 2y por 6, 6 dividido por 6. Ó, ficou na forma segmentária. Isso é escrever a equação na forma segmentária. Então, vocês já sabem a equação geral, vocês já sabem a forma reduzida. Estou apresentando para vocês a forma segmentária, tá? Aqui, ó, equação geral, tá? A forma reduzida, quando a gente isola o y aí, ó, que você tem o coeficiente angular e o linear, e agora a forma segmentária. Então, veja que só vai evoluindo aí os conceitos, né? Você vai ampliando, tá? Maneiras diferentes de se escrever aí na geometria analítica aí. Um outro exemplo aqui, ó, tá? Do jeito que está aqui, ó, ela é a equação geral da reta, ó. Eu poderia pedir para você a reduzida, você isolar o y. E a segmentária, o que eu tenho que fazer, ó? Para esse termo aqui ficar igual a 1, eu tenho que dividir a equação inteirinha, todos os membros dela, tá? Por menos 45. Simplifica, você tem a forma segmentária aí. Não é difícil, né, gente? Só prestar atenção aí, tá? E, não menos importante, a forma paramétrica, tá? Então, a equação geral, a reduzida, a segmentária, relacionam-se diretamente entre si as coordenadas x e y e um ponto genérico da reta. As paramétricas dão as coordenadas de um ponto qualquer da reta em função, tá? Geralmente a função linear de uma terceira variável, que a gente vai chamar aí de parâmetro t, tá? A partir das equações paramétricas, obtém-se a equação geral, eliminando-se esse novo parâmetro aí, ó. Dessa forma paramétrica, ela é muito utilizada no estudo da física. Vocês vão ver que muita coisa que a gente for fazer aqui vai lembrar da física, tá? Então, aqui é um primeiro exemplo, ó, tá? Vamos devagar aí para poder entender. Vamos fazer aí devagar, ó. Dá o x, dá o y, pede para escrever na forma reduzida e na forma segmentária, tá? Então, o valor de x, ó, multipliquei em cruz, isolei o parâmetro t. A mesma coisa aqui, ó, tá? Vou isolar o parâmetro t, pego o fator 3, passa dividindo, ó, são iguais, vou fazer o produto em cruz, tá, ó. Então, aqui eu tenho a forma da equação geral. Se eu isolar o y, eu tenho a forma reduzida com os respectivos coeficientes angular e linear, tá? Se eu dividir ela tudo aqui, ó, por 5, eu tenho a forma segmentária. Aí, ó. Tá, ó. E ainda para ficar aqui, ó, eu posso passar esse 6 aqui, dividindo. Tanto que se eu faço os extremos pelos meios, né, tá? Eu volto nesta equação aqui, ó. Tá?
Aqui eu teria que escrever x sobre 1 dividido por 5/6, tá? Para poder voltar nessa função aqui, ó. Tá? Então, normalmente ela vem dessa forma. Você isola o t em ambas. Primeiro passo é isolar o t em cada uma delas. O segundo passo é igualar. Escreve a forma geral, escreve a forma reduzida com o coeficiente angular e o linear, e escreve na forma segmentária. Aqui também, ó. Tá? Aqui eu gostaria que vocês fizessem aí, tá? E escrevessem aí a equação geral, a forma reduzida e a forma segmentária aí desta situação aí. Então, vamos retomar o que foi o nosso estudo na aula de hoje. O que tem que guardar, o que tem que fixar, o que é de importante aí. Quando falar na forma reduzida, tá? Nós temos que isolar o y. Acho que isso é fácil de guardar aí, tá? O coeficiente que tem a variável x é o angular. O termo independente é o linear. Tá? O linear. Ok? Lembrando que quando for resolver, tá? Acha o angular fazendo a diferença da ordenada dividido pela diferença da abscissa. Para achar o coeficiente linear, basta substituir um dos pontos dados. De preferência, faz a substituição nos dois, tá? Convém, tá, gente? Convém. Você é um matemático, você é um professor, você tá ali, peraí, deixa eu ver se isso aqui tá certo. Vamos validar aí os resultados, tá? E você tem a forma reduzida aí. E lembrando que ainda nós temos o teorema para poder tirar a prova dos 9 aí, ó. Através do teorema, você consegue verificar, você consegue demonstrar. Então, CQD, né? Como queríamos demonstrar, tá? Aqui é a equação geral da reta, e aqui é na forma reduzida, por conta que nós estamos isolando a variável y. Depois nós vimos a forma segmentária. Também é uma outra forma importante. Ela fica escrita aqui dessa forma, onde o segundo membro tem que ser 1. Para que ele seja igual a 1, você tem que dividir sempre a equação toda por este valor aqui. Tá? Então, dada a equação geral, o segundo membro ficou 6, como que eu consigo? Tem que dividir todos os termos da equação por 6. Você chega na forma segmentária. Se você eliminar aqui os denominadores, ó, se você achar o MMC aqui, ó, você chega na equação geral da reta. Se você isolar o y, você chega na forma reduzida. E você consegue identificar os coeficientes angular e linear. Então, não perde essa sequência. Não perde essa sequência. Equação geral, forma reduzida, forma segmentária. E a última que nós vimos, que é a paramétrica, né? A forma paramétrica, que vai vir uma outra variável aí, que a gente chama de parâmetro. Então, a intenção é isolar esse parâmetro novo, pode ser qualquer outra letra, que eu estou chamando de T, tá? Pode ser outro aí, ó. Iguala, acha a equação geral da reta.
da equação geral da reta, isola o y, você tem a forma reduzida, onde tem os coeficientes angular e linear. Divide tudo, ó, divide tudo aqui, ó, no caso aqui, ó, eu dividi aqui por 5, ó, tá? Eu tenho a forma segmentária. Para que não apareça esse coeficiente aqui, ó, ele passa dividindo, né? Passa dividindo aqui, ó. Tanto que se você faz os extremos, x, tá? Vezes 6 vai dar 6x, 5, é x dividido por 1 aqui, viu? Qualquer coisa eu faço na mesinha digital ou na lousa aí para vocês entenderem melhor. E por fim, esse aqui que eu deixo proposto. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigada!